Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma visão semanal. Eu sou a Aline, analista aqui da Corretora XTB, e é um prazer estar aqui com você nessa tarde para te passar quais são as principais informações para essa semana. Semana passada foi uma semana muito intensa, a gente começou a segunda-feira com o mercado bem negativo, depois lá para quinta-feira a gente teve uma boa recuperação, e a ideia é tentar explicar para vocês o porquê dos acontecimentos e principalmente o que esperar para essa semana. Essa semana a gente tem o dado de inflação para os Estados Unidos na quarta-feira, um dia chave muito importante que todos os investidores vão estar de olho. Se você é novo no nosso canal, lembre-se de se inscrever e não perder nada, nenhum conteúdo. Todos os dias sai vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vou passar então para a tela completa. Preparei aqui uma apresentação e a ideia é a gente passar então as principais informações sobre mercado americano, mercado europeu, mercado asiático, de uma forma um pouco mais global, para que essas informações ou esse norte te ajude também durante essa semana, tá? Então, bom, vamos lá. Apesar de várias indicações de uma possível recessão na semana passada por parte dos Estados Unidos, a economia ainda não entrou num colapso, tá? E a gente teve também melhora nos dados dos PMIs, do ISM, de serviços, e com isso redução de novas solicitações também de desemprego. E isso fez com que afastasse um pouco os temores de recessão. Então a gente começou a semana com essas dúvidas, né? Então a gente teve uma correção muito forte, começando pelo Banco do Japão, começando pelo Japão, na verdade, o Nikkei, principalmente, que caiu muito, o Yen se valorizou bastante com os aumentos das taxas de juros. Isso trouxe uma certa preocupação para o mercado de um cenário de recessão, ou seja, questionando o fato do Banco Central americano, da Reserva Federal, estar mantendo as taxas de juros mais restritivas por mais tempo. Então, a gente começa a questionar se de fato isso já não está começando a ser um ponto negativo. Como os dados do ISM veio um pouco melhores na semana passada, principalmente na parte de serviços, que movimenta bastante também a economia, então amenizou um pouco, até por isso que na quinta-feira a gente teve uma movimentação um pouco mais para o positivo, tá? Nesse slide, o que eu trago para vocês? A curva de rendimento, né, os títulos de 2 anos comparado com os de 10 anos, permaneceu invertida por mais de 500 dias, quebrando o recorde de 1978. Então, os mercados começaram a duvidar da precisão desse indicador. Então, para quem não sabe, quando a gente tem a curva, a gente fala quando ela está invertida, que é quando os títulos de curto prazo estão com taxas maiores do que o de longo prazo, porque deveria ser o contrário. Por quê? A gente tende a exigir um prêmio maior para ativos de longo prazo, justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer de lá para, né, daqui até o futuro, por exemplo. Então, os títulos de curto prazo, quando eles têm uma taxa de juros, né, um retorno maior do que o de curto prazo, do que o de longo, desculpa, então a gente fala de curva invertida. E quando essa curva está invertida, acontece muito de ter um mercado, algumas recessões. Então, aqui eu tenho um comparativo entre as taxas de juros do Fed, a curva de juros e o índice do Standard Poor's, tá? Então, aqui a gente está medindo esses três pontos. Então, esse pontilhado é as taxas de juros. No caso, em vários cenários, quando a taxa estava alta, a curva ela ficou negativa. Então, aqui é meu eixo zero, né? Então, ela ficou negativa. Aí depois a gente teve esses pontos cinza são as recessões. Então, a gente teve recessões nesse cenário, aqui também com uma taxa de juro alta, aqui a gente teve uma inversão de curva bem menor, a gente teve queda também nos índices, aqui ó, queda no índice também, e depois um cenário de recessão. A gente teve outro caso aqui também, a curva praticamente quase que inverteu, que foi praticamente ali na pandemia. Agora que ela inverteu muito, as taxas de juros estão altas, os índices ainda estão nos seus patamares muito valorizados também, né? Então, muito mercado começa a se questionar por essa inversão. Então, a gente ficou por muito tempo com a curva invertida, agora ela está próximo do seu eixo zero, voltando ali ao seu cenário que seria o normal, e agora começa a se questionar sobre esse indicador, né? Esse ponto, se de fato a gente pode ver uma recessão ou se de fato a gente já está vivendo uma recessão e vai começar a perceber ela daqui para frente. Então, por isso que o mercado começou a descontar um pouco na semana passada. Inclusive, antes de continuar,
Eu quero só dar uma olhada, mostrar para vocês como que ficou o fechamento da semana. Ó, nos Estados Unidos, o fechamento ainda foi para o positivo na semana. Então, a gente tem aqui Nasdaq somando mais 2,60, Russell 2000 0,5, Dow Jones mais de 1%, Standard Poor's mais de 2% ainda na semana. Aqui o australiano também subiu mais de 2%, os índices da Ásia também fecharam muito no positivo, o Nikkei praticamente recuperou bastante, né? E Europa também ainda fechou mais para o positivo. Então, no acumulado da semana, ainda foi um fechamento positivo para os índices de modo geral, tanto o mercado americano, europeu, quanto o mercado asiático, tá? E bom, ao contrário dos anos anteriores, nesse ano de 2024, a economia apresenta alguns sinais mistos. Por isso que tem confundido um pouco o mercado, tá? Embora o aumento então do desemprego possa acionar a regra de Sham, que seria isso? Quando a gente tem a taxa de desemprego, quando ela atinge meio ponto na sua média dos últimos 12, pode ser um indício também de uma recessão. Ele é um pouco mais atualizado do que o da curva, por exemplo, né? Que demora um pouco mais para dar esses sinais. Então, anos anteriores, como a gente vê aqui em 90, 2001, 2008, tanto o mercado de trabalho quanto produção industrial estavam mais fracos. E agora, em 2024, a gente vê que ainda não está tão fraco. Claro que o último payroll veio bem mais fraco, por isso também foi uma soma de coisas, uma somatória, mas que, de modo geral, ainda está num cenário positivo. Então, traz essa dúvida para o mercado. A gente teve uma taxa de desemprego que aumentou, foi para 4,3, mas ainda assim se espera, né, que a gente consiga, pelo menos o mercado americano, o tal pouso suave, que é não deixar de crescer, mas evitar uma recessão. Crescer menos, mas também não deixar para uma recessão, tá? Então, aqui a produção industrial, a renda pessoal mostram força. Então, isso cria essa incerteza sobre a gravidade ou uma recessão completa em 2024. O Fed está aguardando mais dados para confirmar uma tendência de queda da inflação, o que pode justificar os cortes das taxas de juros. Na semana passada, como o mercado começou a corrigir muito, a gente até comentava sobre alguns, né, investidores, o mercado de modo geral, comentava de repente de uma reunião de emergência por parte da Reserva Federal, de repente de já começar algumas reduções antes de setembro. Mas isso de fato não aconteceu. Alguns membros saíram a falar também para amenizar um pouco esse medo, esse receio que estava no mercado. Mas essa semana, como no início do vídeo que eu comentei com vocês, a gente vai ter o dado de inflação na quarta-feira. A expectativa é que venha 2,9. A primeira leitura, essa seria a primeira leitura abaixo dos 3% desde o início dessa luta contra a inflação. Então, chegou num topo de 9,1. E agora, a gente viu, no final de 2024, um aumento, um incremento. Então, saiu 3,1, 3,2, 3,5. E agora, de março para cá, a gente vê uma desaceleração. Então, em junho, a gente conheceu uma inflação de 3%. Se nessa leitura agora, de julho, vir abaixo de 3%, é uma notícia muito positiva para o mercado, que pode colocar mais perto a possibilidade de redução das taxas de juros. E aqui o que a gente tem que pensar? Se a inflação vir abaixo dos 3%, me dá a possibilidade de acreditar numa redução de taxas para setembro. E o que isso pode interferir nos investimentos de modo geral? Isso traria uma fraqueza para o dólar e traria uma força para os índices, para as bolsas, para os ativos de risco. Por quê? Porque a gente, com uma taxa de juros menor, né, uma possibilidade, né, aqui a gente está falando ainda só na possibilidade, mas se de fato a Reserva Federal começar a reduzir as taxas de juros, o crédito fica mais barato. Então, as empresas conseguem se financiar de uma forma maior e melhor. Então, isso faz com que reaqueça a economia novamente. E aí, em contrapartida, a gente vê uma fraqueza do dólar, porque a moeda, né, a dívida ali vai diminuindo também, então isso vai diminuindo a moeda em circulação. Então, ela vai ficando, aumentando a moeda ali em circulação. Então, por isso que enfraquece a moeda. E aí, esse basicamente é o cenário. Então, por que que a inflação é importante? Ela foi o principal motivo que fez com que a Reserva Federal aumentasse as taxas de juros. Então, ela também vai ser um motivo que vai fazer com que a Reserva Federal comece a reduzir as taxas de juros, tá?
Aqui, até chegar na próxima reunião, que vai acontecer no dia 18 de setembro, às 3 horas da tarde, a gente tem vários outros dados. Então, a gente já conheceu o ISM, né, que são alguns PMIs que a gente conheceu no dia 1º, né, no início do mês, que deu um certo alívio para os mercados. A parte de serviços, esse foi o primordial, que foi o que deu uma pausa um pouco nas quedas. E aí, depois, essa semana, o ponto-chave tanto o PPI, que é a inflação ao produtor, quanto o CPI ao consumidor, e a gente tem vendas a varejo, que vai mostrar a confiança do consumidor. Então, quanto mais o consumidor, né, confia naquela economia, mais ele vai consumir. Então, as vendas a varejo também é importante, que vai acontecer no dia 15, na quinta-feira, tá? Então, só que até lá, a próxima reunião, a gente vai ter outros dados de PCE, que é o que a Reserva Federal leva em consideração, outros dados de CPI, de PPI. Então, tem muita coisa ainda para acontecer antes da decisão. Então, vamos ver como que vai ser os próximos passos. A gente vai ter, antes disso também, o simpósio de Jackson Hole. Comentei isso já em algum outro vídeo com vocês, que vai ser realizado do dia 24 a 26. Então, na última reunião, o Powell não deu, assim, muita certeza de uma redução. Então, o mercado está esperando que, pelo menos no discurso do simpósio, ele possa dar alguma informação adicional, principalmente porque vai ter mais alguns outros dados que serão divulgados. Então, como ele sempre comenta, né? Tudo vai depender dos dados. No simpósio do Jackson Hole, ele vai ter mais alguns dados que foram divulgados e quem sabe o seu discurso pode dar uma esperança adicional para o mercado, tá? Então, bom, vamos lá. Semana passada, volatilidade alta, muito alta, mas foi de curta duração. Pelo menos na semana passada foi uma montanha russa de emoções, né? O Standard Poor's atingiu seu nível praticamente de sobrevenda recorde, mas isso não garante um retorno imediato ao crescimento. Dentre os 11 setores do Standard Poor's, apenas o de energia se mantinha firme em território positivo, avançando 0,33%. O movimento reflete a alta do petróleo no mercado futuro, em meio à possibilidade, então, de uma retaliação iraniana contra Israel, após um ataque israelense em Teherã, capital do Irã, matar uma das principais lideranças do Hamas. Então, a gente tem aqui um conflito geopolítico que tem movimentado também o petróleo. Daqui a pouco a gente entra um pouco mais também sobre isso. E as vendas a varejo, como eu falei para vocês, após 3 meses mais fraco, deve se recuperar para 0,3% em julho. Então, por isso também que é importante. Mas o sentimento do consumidor continua baixo, sem indicação de uma recuperação forte. Altas taxas de juros e o mercado de trabalho em esfriamento pode colocar uma pressão crescente sobre os consumidores nos Estados Unidos. Atualmente, a Reserva Federal mantém as taxas de juros por praticamente 8 reuniões consecutivas. Isso faz cerca de um ano. Então, o último aumento foi em julho do ano passado. O mercado está em dúvida em relação à próxima reunião. Tem chances de cerca de 50% para redução de 25 pontos e praticamente 47% para uma redução de 50 pontos. Então, existem as duas possibilidades. Além disso, o mercado está prevendo mais 2 cortes, ou seja, o mercado está exigindo que a Reserva Federal tenha uma postura mais dovish, uma postura mais agressiva em relação às taxas de juros, para trazer a normalidade, para evitar essa recessão. Então, o mercado começa a pedir, ou meio que de uma certa forma tentar exigir, né, que essa taxa, ao invés de 25 pontos, que ela já venha com 50 pontos, trazendo ali numa faixa até uns 5% de taxa de juros para os Estados Unidos, e que isso poderia impulsionar o mercado novamente, tá? Então, falando de Estados Unidos, questão de dados macros, né? Basicamente isso. A gente ainda tem essa semana alguns resultados empresariais que são bem importantes, que é conhecido como as empresas de velha economia, né? Que são empresas e segmentos que não estão envolvidos com tanta inteligência artificial, coisas que são um pouco mais voláteis. Então, a gente tem desde materiais de construção, TI, internet, entretenimento, serviços bancários, né, como UBS, e-commerce, logística e a grande Walmart, que vai ser divulgada na quinta-feira, depois, né, do fechamento do mercado. E aqui a Walmart é um termômetro de consumo. Então é bem importante. Então vai ser na quinta-feira, praticamente eventos envolvendo consumo. Então essa semana a gente começa a ir montando esse quebra-cabeça em relação aos dados de mercado, tá?
E antes de passar para o mercado europeu, vamos dar uma olhada em alguns ativos dessa semana, o que a gente tem, principalmente para o mercado americano, tá? Então, o Nasdaq, ele estava vindo, né, de máximos decrescentes. Aqui a gente teve um novo topo. Ai, desculpa, eu tô no Eurodólar. Aqui, Nasdaq. Vi que o gráfico estava diferente. Então, ó, máximos decrescentes. Então, a gente teve uma correção desde o último máximo aqui, que foi no dia 10 de julho. Então, a gente teve praticamente uma correção de mais de 17%. Então, a média de 200 períodos serviu como praticamente um suporte e ele está voltando para fazer mais um topo aqui. Então, essa região dos 19 mil pontos, essa semana pode servir como uma referência. Então, a ideia é entender se ele pode tocar os 19 mil, voltar a corrigir próximo dos 18. Aqui a gente está falando de 100 pips de diferença, tá? Ou se de repente a notícia for muito positiva, pode até romper essa região, quem sabe buscar os 19.600, por exemplo, tá? Então, para o Nasdaq, essas seriam as opções. Standard & Poor's está bem parecido, ficou um pouco acima da média de 200, mas ainda está trabalhando nessas regiões. Então, aqui a gente também teria uma possibilidade nas regiões de 5.430. Então, se as notícias, principalmente se o dado de inflação ficar menor que 3%, é uma notícia muito boa. Se ficar igual, né, é que, na verdade, a perspectiva, né, o que o mercado espera, deixa eu até colocar os Estados Unidos para essa semana. O calendário de hoje, de modo geral, está mais fraco, mas aqui, olha, o anual 3,2%, saindo de 3%, 3,3% para 3,2% no anual. Minto, desculpa. Esse é o que exclui alimentos e energia. O base é esse aqui. Se espera uma manutenção em 3%. Então, se vir igual ou menor, é uma notícia boa. Se vir mais baixo que 3%, é uma notícia muito boa. Então, pode trazer um cenário de alívio para as bolsas, tá? Então, traria um cenário um pouco mais para o positivo, pelo menos ali pode ultrapassar os 5.500 pontos. Agora, se vir uma inflação persistente acima de 3%, poderia vir a corrigir, quem sabe ali próximo das médias de 200 períodos de novo. Aí seria um cenário um pouco mais negativo, porque pode colocar em dúvida a possibilidade da Reserva Federal reduzir as taxas então para setembro. O dólar index também numa máxima decrescente. Aqui também está bem parecido, né? Geralmente ele tem um comportamento ao contrário dos índices, mas ele também atingiu um patamar de 102. Pode vir buscar próximo das regiões aqui de 103.500. Isso aqui daria uma movimentação de em torno quase de 2%. Ele está trabalhando já abaixo da média de 200 períodos. Aqui também pode ser uma região próxima de resistência. Então, atenção também nesses níveis. O ouro que a gente traz também muito como ele atua, né, com correlação negativa referente ao dólar, próximo novamente de atingir máximas históricas aqui. Então, dois momentos anteriores que ele atingiu esses níveis. Então, aqui foi dia 16 de julho, depois próximo novamente no dia 1º de agosto, e agora a gente está chegando aqui de novo pela terceira vez. Todas as vezes ele chegou a corrigir em torno de 5% e aqui em torno de 3,60%. Então vamos ver se de repente ele não pode corrigir ali pelo menos mais uns 3% se chegar nessa região. Vai depender muito. Se a inflação vir abaixo dos 3%, que é o que o mercado de repente não está esperando, poderia o ouro até de repente fazer uma nova máxima histórica por aqui. Poderia até romper essa região dos 2.484, tá? Vamos voltar para a apresentação e aí eu já passo mais algumas informações. Por parte da Europa, então, durante a semana a gente viu um enfraquecimento do consumo na zona euro, evidenciando então a queda de 0,3% nas vendas do varejo para junho. Então, a gente vai conhecer essa semana para os Estados Unidos. Na semana passada a gente conheceu para a zona euro, que veio um pouco mais fraca. Esse declínio inesperado sugere, então, uma fraqueza da demanda interna, o que pode implicar uma pressão adicional sobre a economia da zona euro e afetar as expectativas sobre as futuras políticas monetárias. Então, com uma venda varejo mais fraca, isso de fato pode mexer com a questão do consumo
e, de repente, até fazer com que o Banco Central Europeu diminua suas taxas de juros com uma certa frequência para tentar estimular novamente a economia. Isso não é que é aquela meio que notícia ruim que se torna boa, né? A inflação da Alemanha aumentou para 2,3, esse é um ponto negativo. Então, aqui a gente tem, por um lado, uma notícia que pode trazer redução de taxas, e por outro, uma notícia que pode trazer uma manutenção de taxas a nível mais restritivo. Então, superou as expectativas. Isso, então, né, indica pressões inflacionárias, persiste, pode influenciar futuras decisões, no caso de manutenção, então, da taxa de juros num ponto mais restritivo. Vamos dar uma olhada principalmente no gráfico do DAX, que é o índice de referência para a Europa. Então, o DAX aqui, ele também, ó, observe que ficou bem parecido com os índices americanos, testando média de 200, 61,8 de FIBO, está trabalhando já acima dos 50, a gente tem 38,2 como uma referência, ele está fazendo máximos decrescentes, chegou a estar numa sobrevenda, e agora ele tenta recuperar. Então, a região de 18 mil pontos pode ser uma região de uma certa forma de resistência. O dado de inflação para os Estados Unidos, ele vai impactar todos os mercados de modo geral, porque todos os outros bancos centrais se baseiam, de uma certa forma, nas decisões de políticas da Fed. Então, se na quarta-feira a inflação vir abaixo das expectativas, trazer uma mensagem muito positiva, isso pode afetar tanto o mercado europeu como também o mercado asiático. Então, aqui eu ficaria atenta nessas regiões de preço por parte do DAX. O eurodólar, ele ultrapassou, né, ele chegou a negociar um pouco acima do topo anterior, descendente, 1,09799. Agora ele veio corrigindo um pouco. A gente pode até acompanhar se ele não corrige até próximo dessas regiões, que está justo a minha média de 200 e de 50 períodos. Então, aqui nessa região eu ficaria um pouco atenta no eurodólar, que seria a região aproximadamente de 1,08251. A Libra também, que eu acho que é importante, vem vindo de mínimos crescentes, apesar de algumas correções, depois de ter atingido 1,30347. Aqui, basicamente, a gente acompanha se pode chegar nessas regiões 1,26, 1,28,621, para corrigir, quem sabe vir voltar a buscar os níveis maiores também. Mercado asiático, Japão, crescimento salarial, então, permitiu que o Banco do Japão pudesse ajustar sua política monetária. No entanto, o banco optou por manter a flexibilização e a taxa de juros atual devido à volatilidade dos mercados financeiros. A gente teve declarações na semana passada de alguns membros também do BOJ, né, do Banco do Japão, comentando que vê possibilidade de novos aumentos, mas que isso não seria tão a curto prazo, até porque o mercado sentiu muito toda essa diferença ali de taxas entre Japão e Estados Unidos, mas traz uma certa preocupação frente à economia japonesa também. Então, aqui, ó, alguns membros propuseram considerar futuros aumentos com possibilidade de alcançar uma taxa neutra em 1% até o final de 2025. O Ien, nesse cenário, está perdendo frente a todas as outras moedas negociadas. Então, a gente tem aqui ao euro 0,9%, a libra mais de 1%, ao dólar 0,8%. Então, o Ien, nesse cenário, tem perdido bastante. Vamos dar uma olhada no gráfico, como ele está se comportando. Ele chegou a cotar praticamente em 142,228. Aqui a gente vê máximos decrescentes também, uma região que a gente pode ficar atento, nessa região próximo dos 150. Então, o Ien, deixa eu ver se ele já está, de uma certa forma, sobrevendido ou não. Bem sobrevendido. Ele caiu de fato bastante. Olha, ele ficou aqui nas regiões de 12. Então, agora, esse volume que ele já subiu, ele ainda está, ó, próximo de uma sobrevenda. Mesmo assim, ele ainda está numa sobrevenda. Então, ele teria espaço, de repente, para chegar ali próximo dos 150. E o Nikkei, que corrigiu muito também, ó, desde as suas máximas históricas, que atingiu praticamente no dia 11 de julho, em apenas
27 dias, ele teve uma variação negativa de mais de 28%. Então, foi uma movimentação muito forte. Então, aqui o que era fundo pode se tornar topo, uma certa resistência. Vamos ver se ele suporta se manter até acima dos 35.500, quem sabe ali os 36 mil pontos. Também estava bem sobrevendido, máximos decrescentes, teve uma queda extremamente forte na economia japonesa. E falando de commodities, a gente tem o ouro. Os contratos, então, fecharam em alta nessa última semana, se recuperando das perdas no início, afetando, então, um movimento forte de venda de ativos na esteira dos temores de uma recessão. Então, aconteceu que muitos investidores fecharam suas posições em ouro para mandar para outros ativos de risco, né? Principalmente por conta de toda a liquidação que estava tendo na semana passada. Aqui, como eu estava falando, né, muitos investidores liquidaram suas posições para cobrir perdas em outros ativos. E se a Reserva Federal começar a cortar os juros em setembro, né, que seja, os investidores poderão então regressar o ouro em fundos negociados em bolsas, como os ETFs, por exemplo. E aí traz novamente um cenário de alta para o ouro, poderia trazer novamente e quem sabe até romper essas máximas por aqui. Hoje, inclusive, na parte de notícias, saiu uma informação sobre. A gente teve a divulgação, inclusive. Opa, aqui. A gente teve uma informação da Barrick Gold, que é uma produtora, né, de ouro, de extração de ouro, uma das maiores produtoras de ouro do mundo, que ela relatou um aumento nos lucros devido aos preços mais altos do ouro, e apesar de uma menor produção em comparação ao ano anterior. Então, toda essa movimentação de alta que a gente viu no ouro recentemente trouxe, então, lucros trimestrais para a empresa, e aí agora, de repente, pode até ter um movimento ainda melhor para o próximo semestre, né? Vai depender muito não somente da questão das reduções de taxas por parte do Banco Central americano, mas também dos temas geopolíticos, né? Que também movimentam bastante, são ativos de refúgio, então o mercado também gosta. A parte de petróleo, já para praticamente a gente encerrar a visão semanal, o petróleo subiu mais de 3% durante a semana passada, impulsionado pelas preocupações com a oferta no Oriente Médio, especialmente no contexto das tensões entre Israel e Irã e da instabilidade na Líbia. A procura de combustível da aviação da China também contribuiu para o aumento, mostrando então um crescimento significativo no tráfego aéreo, apoiando os preços no ambiente global. Então, todo esse cenário também trouxe um aumento no preço do petróleo. A gente vê que ele já rompeu essas regiões de máximas decrescentes, bateu ali praticamente nos $80, região de 38,2. Vamos ver se ele corrige e volta depois tentar romper essa região para quem sabe os 23,6. Aqui eu estou falando do WTI, que é o petróleo dos Estados Unidos. Então ele atingiu um último mínimo aqui, que foi no dia 4 do mês, ele já recuperou cerca de 11%. E o Brent, que corresponde ao petróleo da OPEP, né, já rompeu também essa região de máximos decrescentes, está tocando a média de 200 períodos aqui em 81, $82. Vamos ver se ele consegue se manter sobre ela ou se vai fazer uma resistência, né? Então, se ele começa a corrigir, volta para buscar uma correção. Se ele ultrapassa, aí a gente poderia pensar nessas próximas regiões aqui, ó, que seriam essa, poderia ser, tá? Que aí a gente teve 3 topos aqui anteriores, praticamente. Então, ultrapassando a média de 200 períodos, a região de 84, $85 para o Brent poderia ser uma opção. Lembrando que uma coisa está interligada à outra no mercado financeiro. Então, se a gente encontrar preços mais altos do petróleo, muito provavelmente a inflação só estava, né, ou pelo menos só está voltando a um cenário um pouco mais próximo dos objetivos, por conta também dos preços do petróleo estarem mais baratos. Se a gente começar a voltar a encontrar preços de petróleo mais caros, isso é um fator inflacionário, então isso poderia pesar na inflação novamente. Isso não se sente assim tão de imediato, mas em algum momento pode prejudicar esse cenário de redução de taxas por parte da Reserva Federal.
Quero deixar o convite também para você que é novo no nosso canal, dá uma explorada. Tem várias playlists aqui interessantíssimas sobre vários temas, principalmente dúvidas dos nossos clientes, na sua grande maioria. E aqui na parte de educação e vídeos da corretora, vocês têm todos os conteúdos exclusivos também para acompanhar sobre mercado financeiro, sobre análise, enfim, você consegue personalizar de acordo com o que você busca, tá bom? Espero que essas informações tenham sido de muita importância para você. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos diários, principalmente as aberturas de mercado, todos os dias às 10h30 da manhã. E se você tiver alguma dúvida, na descrição do vídeo tem o link onde você pode tirar e conversar com qualquer executivo, tá bom? Muito obrigada e uma ótima semana, ótimas negociações. Até mais. Tchau, tchau.